Muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite para quem está assistindo esse vídeo sobre aquarismo e piscicultura, né? Sobre esse vídeo, estaremos abordando sobre um peixe que é considerado aí o rei dos aquários jumbos, né? Então vamos estar falando aí das suas características em geral, habitat, reprodução, alimentação, condições da água, tamanho do aquário, tempo de vida, etc. E curiosidades sobre o peixe aruanã, tá? Que o nome científico é Osteoglossum bicirrhossum. Tá? Então, a todos que amam o hobby como eu aí do aquarismo e a criação de peixes, tá? Então, o peixe de água doce, chamado aruanã, ele é conhecido popularmente como língua de osso. Seu nome científico, Osteoglossum bicirrhossum. Sua distribuição geográfica. Sua espécie é distribuída nas bacias amazônicas e Araguaia e Tocantins, né? Aqui falando sobre no Brasil. Habitat. O aruanã habita pequenos rios, igarapés e trechos de florestas inundadas. Eles ficam bem próximos da superfície, onde caçam dentro e fora d'água. Costumam dar grandes saltos de até 2 metros para apanhar artrópodes ou fugir de predadores como os botos. Em águas pouco oxigenadas, o aruanã nada com os barbilhões projetados para frente para conseguir oxigênio na superfície da água. No aquário, esse peixe é quase um símbolo do aquarismo jumbo, presente em praticamente todos os grandes aquários. Atingem grande tamanho, chegam facilmente aos 70 centímetros e podem passar de 1 metro de comprimento. O aruanã necessita de um aquário de grandes proporções, pelo menos 200 de comprimento, que são 200 centímetros, 2 metros de comprimento, por 60 de largura, 60 centímetros de largura e 60 de altura, tá? Então, você multiplica, 200 vezes 60 vezes 60, divide por 1000, você terá a litragem do aquário, 720 litros para essas medidas, tá? Sendo o ideal, tá ok? Para se ter um aruanã, 250 centímetros de comprimento, que dá 2,5 metros, 60 de largura por 60 de altura. Multiplicando esses números e dividindo por 1000, você terá a litragem de 900 litros para proporcionar maior área de nado para o peixe. Aruanãs tendem a formar cardumes com 5 a 8 indivíduos. Infelizmente, o aruanã tende a mostrar excesso de dominância e agressividade. Tá? Então, para cardumes, deve-se colocar os peixes no aquário mínimo de 1.500 litros, com boa filtragem, tá ok? E mais 100 litros para colocar outras espécies, de peixe. Tá? O aruanã, ele não é um peixe recomendado para criadores amadores. Eles exigem algumas técnicas de criação. São compatíveis com peixes como peixes faca, palhaço, que são peixes jumbos também, pacus, oscars,
e outros peixes semi-agressivos que não caibam na boca do aruanã. Qual é o pH do peixe aruanã? Agora estamos falando da água. pH entre 5,5 a 7,5, tá? Então, um pH que tende de neutro a ácido, Porque os aquaristas mais experientes e os piscicultores tendem, como o aruanã, o habitat dele é no norte, aqui falando de Brasil, E então o rio Amazonas, aqueles rios para mais para o norte do Brasil tendem, a ter uma água mais ácida. Temperatura. A temperatura pode ser mantida entre 23 graus Celsius a 28 graus Celsius. E o pH, como eu tinha dito, entre 5,5 a 7,5 e água mole, com QH, e GH. O que é GH? É a dureza total, O GH indica a quantidade de sais dissolvida na água, especialmente cálcio e magnésio. Se a água é rica em sais, diz que a água é dura ou muito mineralizada. Se for pobre em sais, diz que a mesma é mole ou pouco mineralizada. Então, como o artigo aqui diz que o aruanã vive melhor, e necessita de uma água mole, então precisa ter um GH mais baixo. E o que é QH da água? É a dureza de carbonatos. QH é responsável pelo, abre aspas, efeito tampão, que é a capacidade de manter o pH estável, mesmo com a adição de ácidos ou bases, compostos alcalinos. Alimentação. Ele é um peixe carnívoro, que se alimenta de invertebrados aquáticos e terrestres, como insetos e aranhas, além de pequenos peixes, sapos, cobras e lagartos. Está dizendo também que é um peixe onívoro. Características do aruanã. O aruanã é um peixe coberto por escamas com coloração branca, mas as escamas ficam avermelhadas na época da desova. O dorso é verde escuro e o centro das escamas do flanco prateado ou dourado. Possui corpo muito alongado e comprimido. Possui linha lateral curta e bem evidente. Sua boca é enorme, com barbilhões na ponta do queixo e língua óssea e áspera, como a do peixe pirarucu. O aruanã pode alcançar cerca de 1 metro de comprimento total e pesar até 5 quilos. Curiosidade, sobre o do peixe aruanã. O aruanã também tem escamas grandes e barbilhões na ponta do queixo, que servem também para encontrar o alimento, especialmente na superfície d'água. Mas a principal característica do aruanã quanto ao comportamento é a habilidade de saltar e apanhar presas nos troncos, galhos e cipós. Onde tem peixe aruanã? Sua espécie é distribuída nas bacias amazônicas e Araguaia, Tocantins. O aruanã habita pequenos rios, igarapés e trechos de florestas inundadas. Ficam bem próximos da superfície, onde caçam dentro e fora d'água. Qual o significado do nome aruanã? A palavra aruanã significa, abre aspas, sentinela da natureza, em tupi. Quanto tempo vive um aruanã? Cerca de 10 anos. Deve ter cuidado com a alimentação,
pois os aruanãs tendem a comer demais e podem ter problemas de obesidade. Isso reduz seu tempo de vida, tempo esse que em aquário se mostra por volta de 10 anos, podendo chegar a 15, segundo relatos escritos aí em pesquisas sobre o peixe. Aqui de novo, o que o peixe aruanã come, é um peixe carnívoro que se alimenta de invertebrados aquáticos e terrestres, como insetos e aranhas, além de pequenos peixes, sapos, cobras e lagartos. O aruanã se reproduz durante a enchente. Os machos da espécie guardam os ovos e as larvas na boca, mostrando extremo cuidado com a prole, protegendo-a. Quanto custa, em média, uma aruanã vermelha? Cerca de 15 mil reais. Aruanã Super Red Premium, nome científico Sclerophages formosus, tamanho 30 centímetros. Ela vem chipada e legalizada e com certificado de origem e identificação. Qual o tamanho do peixe aruanã? Todas as espécies são grandes. O pirarucu é um concorrente para o título de maior peixe de água doce. O aruanã geralmente cresce em torno de 90 centímetros a 1,20 m, mas isso só é possível em cativeiro. Como criar o aruanã? Os proprietários de aruanãs devem fornecer a seus peixes um tanque que simule seu habitat natural, o mais próximo possível. Isso inclui muitas plantas, esconderijos e um fundo arenoso. Ao escolher companheiros de tanque para o seu aruanã, é importante selecionar peixes de tamanho semelhante. Qual o pH do peixe aruanã? Entre 5,5 a 7,5. A temperatura pode ser mantida entre 23 graus e 28 graus e o pH entre 5,5 a 7,5. Água mole, com QH e GH até 5. É um peixe onívoro. Na natureza se alimenta de pequenos animais como crustáceos, insetos e zooplâncton. Qual a locomoção do aruanã? Eles costumam dar grandes saltos de até 2 metros para apanhar artrópodes ou fugir de predadores como os botos. Qual a menor aruanã? O aruanã preto é Osteoglossum ferreirae, família Osteoglossidae. Essa espécie atinge um porte menor do que a aruanã branca, e sua principal diferença é a coloração. A aruanã preta, Osteoglossum ferreirae, está proibida e tem biologia muito semelhante, sendo diferente apenas na taxa de crescimento e temperamento. O aruanã preto é mais escuro que a branco, evidente, e quando filhote tem uma faixinha negra na lateral do corpo. Qual é o aruanã mais caro do mundo? Um aruanã vermelho foi vendido por cerca de 2.700.000 ienes. Isso passado para o real, fica em torno de 865 mil reais em Wuhan, na província de Hebei, na China, segundo o jornal inglês Daily Telegraph. Dizia, peixe é vendido na China por 865 mil reais. Aruanã vermelho foi vendido na província de Hebei, segundo o seu criador, tinha um custo de mais de 1.000 ienes por mês, Isso em real dá 320 reais por mês. Conhecido por peixe dragão, na China, o exemplar foi vendido por um comerciante de peixe identificado apenas como Lin. Ele contou que comprou o peixe originalmente por 800 mil ienes,
Isso em reais dá 256 mil reais. Segundo Lin, o custo da criação da espécie é elevado, em mais de 1.000 ienes por mês, né? Como eu disse, dão 320 reais por mês. O peixe se alimentava, né, de pequenos camarões vivos, outros peixes, mas se cansa de uma dieta repetitiva, né? Por isso é preciso introduzir novos alimentos. Agora, curiosidades, né, sobre o peixe aruanã. Aruanã, às vezes escrito como arauana ou aruanã, é um dos peixes mais populares entre os entusiastas de peixe, especialmente na Ásia. Sua popularidade na Ásia decorre de inúmeros contos folclóricos e mitos que são frequentemente associados ao aruanã. Esse artigo irá tentar trazer à luz as inúmeras histórias que são contadas sobre esse peixe majestoso. Na maior parte da Ásia, o aruanã é considerado uma encarnação da criatura mítica, o dragão. Isso é porque ele também é chamado de peixe-dragão. Isso porque as barbelas que se projetam dos lados da boca do peixe lembram os bigodes de um dragão, como retratado em desenhos antigos. E é por isso que os aruanãs dourados são para trazer boa sorte e boa fortuna. Na cultura chinesa, o dragão é uma criatura mística que é dito para trazer boa sorte, né, para você e sua família. Assim, ter um peixe-dragão pode ser a próxima melhor coisa para ter o seu dragão pessoal. Em países do sudeste asiático, o aruanã muitas vezes é mantido em locais de trabalho, porque acredita que o peixe vai trazer prosperidade. O povo chinês acredita também que o aruanã pode distinguir um amigo de inimigo. Então disse que o seguinte: se o aruanã geralmente manso e calmo, tá? Ele ficar, aqui no artigo está dizendo trash, tá? Então agitado ou irritado dentro do seu tanque, né? Quando alguma pessoa entra na casa, significa que essa pessoa é um inimigo para a família. Os chineses acreditam nisso. Há tantas histórias fantásticas de como o aruanã, de alguma forma, salvou a vida do seu dono. Histórias contadas de um aruanã tendo uma doença que era para bater no seu dono ou na sua família e morrer no lugar da pessoa. Pode parecer pouco, demasiado, né? Mas os crentes hardcore, né, que os crentes mais fortes em sua crença desse mito, irão dizer-lhe de outra forma. Existe uma lenda urbana vagando na internet que conta a história de um homem que escapou de ser morto em um acidente de carro e ao retornar para casa, né, ele descobriu que seu animal de estimação, seu aruanã, saltou de seu tanque e morreu e o encontrou morto no chão, né? Mediante inspeção, verificou-se que o peixe, né, que estava morto com quase o mesmo tempo exato que aconteceu o acidente de carro. Então há algo de um ar de mistério em torno de um aruanã. Né, o artigo traz aqui novamente, é importante dizer, né, alimentação, né? Sua alimentação é de um peixe predador. Alimentos vivos, frescos, devem oferecer diversos alimentos, de preferência aos que flutuam, pois é lá na superfície que o aruanã gosta de se alimentar. Pequenos peixes serão presas fáceis para ele. Portanto, deve conviver com peixes maiores ou do seu tamanho, mas pacíficos para não perturbá-lo. Os alevinos, né,
com cerca de 10 centímetros, então deve dar artêmias adultas, larvas, e também pode tentar dar ração seca. Pode se oferecer para os adultos girinos de rã, grilos, besouros de amendoim, e depois de bem acostumado em seu novo lar, deve se alimentar com pedaços de camarão fresco, coração de boi, em pouca quantidade, e até ração seca. Então é importante falar novamente, né? A temperatura de 26 a 28 graus, a reprodução ovípara, né? Origem, existem 10 espécies, 3 da América do Sul, uma da África, 4 da Ásia e 2 remanescentes da Austrália. Tá? Então pH de 6,8 a 7, né? De ácido a neutro. O DH aqui está escrito que é 3, a iluminação média de 12 horas ao dia, né? A alimentação são carnívoros, especializados em pegar a comida na superfície. Características do aruanã. O aruanã é um peixe coberto por escamas com coloração branca, mas as escamas ficam avermelhadas na época da desova. O dorso é verde escuro e o centro das escamas do flanco prateado ou dourado. Possui corpo muito alongado e comprimido. Possui linha lateral curta e bem evidente. Sua boca é enorme, com barbilhões na ponta do queixo e língua óssea e áspera, como a do peixe pirarucu. O aruanã pode alcançar cerca de 1 metro de comprimento total e pesar até 5 quilos. Curiosidade, né, sobre o do peixe aruanã. O aruanã também tem escamas grandes e barbilhões na ponta do queixo, que servem também para encontrar o alimento, especialmente na superfície d'água. Mas a principal característica do aruanã quanto ao comportamento é a habilidade de saltar e apanhar presas nos troncos, galhos e cipós. Onde tem peixe aruanã? Sua espécie é distribuída nas bacias amazônicas e Araguaia, Tocantins. O aruanã habita pequenos rios, igarapés e trechos de florestas inundadas. Ficam bem próximos da superfície, onde caçam dentro e fora d'água. Qual o significado do nome aruanã? A palavra aruanã significa, abre aspas, sentinela da natureza, em tupi. Quanto tempo vive um aruanã? Cerca de 10 anos. Deve ter cuidado com a alimentação, pois os aruanãs tendem a comer demais e podem ter problemas de obesidade. Isso reduz seu tempo de vida, tempo esse que em aquário se mostra por volta de 10 anos, podendo chegar a 15, segundo relatos escritos aí em pesquisa sobre o peixe. Aqui de novo, o que o peixe aruanã come, é um peixe carnívoro que se alimenta de invertebrados aquáticos e terrestres, como insetos e aranhas, além de pequenos peixes, sapos, cobras e lagartos. O aruanã se reproduz durante a enchente. Os machos da espécie guardam os ovos e as larvas na boca, mostrando extremo cuidado com a prole, protegendo-a. Quanto custa, em média, uma aruanã vermelha? Cerca de 15 mil reais. Aruanã Super Red Premium. Nome científico, Sclerophages formosus. Tamanho 30 centímetros. Ela vem chipada e legalizada e com certificado de origem
e identificação. Qual o tamanho do peixe aruanã? Todas as espécies são grandes. E o pirarucu é um concorrente para o título de maior peixe de água doce. O aruanã geralmente cresce em torno de 90 centímetros a 1,20 m, mas isso só é possível em cativeiro. Como criar o aruanã? Os proprietários de aruanãs devem fornecer a seus peixes um tanque que simule seu habitat natural, o mais próximo possível. Isso inclui muitas plantas, esconderijos e um fundo arenoso. Ao escolher companheiros de tanque para o seu aruanã, é importante selecionar peixes de tamanho semelhante. Qual o pH do peixe aruanã? Entre 5,5 a 7,5. A temperatura pode ser mantida entre 23 graus e 28 graus e o pH entre 5,5 a 7,5. Água mole, com QH e GH até 5. É um peixe onívoro. Na natureza se alimenta de pequenos animais como crustáceos, insetos e zooplâncton. Qual a locomoção do aruanã? Eles costumam dar grandes saltos de até 2 metros para apanhar artrópodes ou fugir de predadores como os botos. Qual a menor aruanã? O aruanã preto é Osteoglossum ferreirae, família Osteoglossidae. Essa espécie atinge um porte menor do que a aruanã branca, e sua principal diferença é a coloração. A aruanã preta, Osteoglossum ferreirae, está proibida e tem biologia muito semelhante, sendo diferente apenas na taxa de crescimento e temperamento. O aruanã preto é mais escuro que a branco, evidente, e quando filhote tem uma faixinha negra na lateral do corpo. Qual é o aruanã mais caro do mundo? Um aruanã vermelho foi vendido por cerca de 2.700.000 ienes. Isso passado para o real, fica em torno de 865 mil reais, em Wuhan, na província de Hebei, na China, segundo o jornal inglês Daily Telegraph. Dizia, peixe é vendido na China por 865 mil reais. Aruanã vermelho foi vendido na província de Hebei, segundo o seu criador, tinha um custo de mais de 1.000 ienes por mês, Isso em real dá 320 reais por mês. Conhecido por peixe dragão, na China, o exemplar foi vendido por um comerciante de peixe identificado apenas como Lin. Ele contou que comprou o peixe originalmente por 800 mil ienes, Isso em reais dá 256 mil reais. Segundo Lin, o custo da criação da espécie é elevado, em mais de 1.000 ienes por mês, Como eu disse, dão 320 reais por mês. O peixe se alimentava, de pequenos camarões, vivos, outros peixes, mas se cansa de uma dieta repetitiva, Por isso é preciso introduzir novos alimentos. Agora, curiosidades, sobre o peixe aruanã. Aruanã, às vezes escrito como arauana ou aruanã, é um dos peixes mais populares entre os entusiastas de peixe, especialmente na Ásia. Sua popularidade na Ásia decorre de inúmeros contos folclóricos e mitos que são frequentemente associados ao aruanã. Esse artigo irá tentar trazer à luz as inúmeras histórias que são contadas sobre esse peixe majestoso. Na maior parte da Ásia, o aruanã é considerado uma encarnação da criatura mítica, o dragão.
Isso é porque ele também é chamado de peixe-dragão. Isso porque as barbelas que se projetam dos lados da boca do peixe lembram os bigodes de um dragão, como retratado em desenhos antigos. E é por isso que os aruanãs dourados são para trazer boa sorte e boa fortuna. Na cultura chinesa, o dragão é uma criatura mística que é dito para trazer boa sorte, né, para você e sua família. Assim, ter um peixe-dragão pode ser a próxima melhor coisa para ter o seu dragão pessoal. Em países do sudeste asiático, o aruanã muitas vezes é mantido em locais de trabalho, porque acredita que o peixe vai trazer prosperidade. O povo chinês acredita também que o aruanã pode distinguir um amigo de inimigo. Então disse que o seguinte, se o aruanã geralmente manso e calmo, tá? Ele ficar, aqui no artigo está dizendo trash, tá? Então agitado ou irritado dentro do seu tanque, né? Quando alguma pessoa entra na casa, significa que essa pessoa é um inimigo para a família. Os chineses acreditam nisso. Há tantas histórias fantásticas de como o aruanã, de alguma forma, salvou a vida do seu dono. Histórias contadas de um aruanã tendo uma doença que era para bater no seu dono ou na sua família e morrer no lugar da pessoa. Pode parecer pouco, demasiado, né? Mas os crentes hardcore, né, que os crentes mais fortes em sua crença desse mito, irão dizer-lhe de outra forma. Existe uma lenda urbana vagando na internet que conta a história de um homem que escapou de ser morto em um acidente de carro e ao retornar para casa, né, ele descobriu que seu animal de estimação, seu aruanã, saltou de seu tanque e morreu e o encontrou morto no chão, né? Mediante inspeção, verificou-se que o peixe, né, que estava morto com quase o mesmo tempo exato que aconteceu o acidente de carro. Então há algo de um ar de mistério em torno de um aruanã. Né, o artigo traz aqui novamente, é importante dizer, né, alimentação, né? Sua alimentação é de um peixe predador. Alimentos vivos, frescos, devem oferecer diversos alimentos, de preferência aos que flutuam, pois é lá na superfície que o aruanã gosta de se alimentar. Pequenos peixes serão presas fáceis para ele. Portanto, deve conviver com peixes maiores ou do seu tamanho, mas pacíficos para não perturbá-lo. Os alevinos, né, com cerca de 10 centímetros, então deve dar artêmias adultas, larvas, e também pode tentar dar ração seca. Pode se oferecer para os adultos girinos de rã, grilos, besouros de amendoim, e depois de bem acostumado em seu novo lar, deve se alimentar com pedaços de camarão fresco, coração de boi, em pouca quantidade e até ração seca. Então é importante falar novamente, né? A temperatura de 26 a 28 graus, a reprodução ovípara, né? Origem, existem 10 espécies, 3 da América do Sul, uma da África, 4 da Ásia e 2 remanescentes da Austrália. Tá? Então pH de 6,8 a 7, né, de ácido a neutro, o DH aqui está escrito que é 3, a iluminação média de 12 horas ao dia, né, alimentação são carnívoros especializados em pegar a comida na superfície. Peixe aruanã, reprodução. O aruanã
se reproduz durante a enchente. Os machos da espécie guardam os ovos e as larvas na boca, mostrando extremo cuidado com a prole, protegendo-a. Como reproduzir o aruanã? Reprodução do peixe aruanã. Com uma reprodução simples, esse animal aproveita os momentos de enchente para gerar seus filhotes. Desta forma, os machos costumam guardar os ovos e larvas na boca, com o intuito principal de protegê-los. Como fazer para os peixes se reproduzirem? Nessa forma de reprodução, a fecundação ocorre em ambiente externo e pode ser realizada de duas formas. A fêmea põe os ovos para serem fertilizados pelo macho, ou eles são desovados após a fertilização. Com o sucesso da fertilização, o embrião inicia o processo de desenvolvimento no interior do ovo. A primeira curiosidade do peixe aruanã é o seu cuidado parental com a prole. Basicamente, o macho costuma proteger os peixinhos dentro da sua boca quando eles são muito novos. Na natureza, os aruanãs atingem a maturidade sexual por volta de 2 anos de idade. Eles normalmente desovam durante a estação chuvosa, quando os níveis de água estão altos e há abundância de alimentos. Os proprietários de aruanãs podem ajudar a incentivar a desova de seus peixes, proporcionando um ambiente adequado e imitando as condições naturais de seu habitat nativo. A fêmea de aruanã colocará até 2.000 ovos, que serão fertilizados pelo macho. Os ovos são pegajosos e aderem à vida vegetal ou a outros objetos no tanque. Os pais guardam os ovos até a eclosão, o que geralmente leva cerca de 2 semanas. Assim que os filhotes nascem, eles nadam livremente e começam a procurar comida. Os alevinos são muito pequenos e precisam ser alimentados com alimentos vivos, como artêmia ou microvermes. Eles também devem receber muitos esconderijos para evitar serem comidos por seus pais ou por outros companheiros de tanque. À medida que crescem, você pode começar a introduzir alimentos maiores, como grilos e minhocas, quando atingem cerca de 10 centímetros de tamanho. Eles podem ser transferidos para uma dieta composta principalmente por pellets ou alimentos congelados. A pesca do aruanã. A pesca de um peixe aruanã é um desafio incrível, pois o animal tem uma capacidade enorme de realizar saltos de até 2 metros. Por isso, o pescador necessita de equipamentos de leve a médio para a captura da espécie, bem como deve optar pelas iscas naturais ou artificiais. Espécies de aruanã. Então temos o aruanã dourado, que é os Scleropages formosus, é considerada uma espécie em extinção. Esses são caros e bem conhecidos e populares no Sudeste Asiático. O aruanã prata, Osteoglossum biscirrhonsum, vem da bacia amazônica. Eles podem crescer até cerca de 87 centímetros na natureza e são geralmente as espécies de aruanãs mais baratos. Aruanã prata pode ser mais nervoso, tá? O aruanã prata ele tem um comportamento mais nervoso. Então é preciso se certificar que o aquário fique bem fechado. O aruanã Scleropages leichardt é encontrado principalmente no sul da Austrália. Eles podem crescer até cerca de 90 centímetros e são menos procurados. Eles tendem a ficar mais perto
do fundo do aquário que outras espécies de peixe aruanã. O aruanã do norte, Sclerophages jardini, é encontrada principalmente no norte da Austrália. Eles podem crescer até cerca de 90 centímetros. Eles são propensos a saltar para fora do aquário. Embora menos agressivo do que os outros, eles são predadores por natureza e vão comer qualquer coisa que couber em suas bocas. O aruanã africano, Heterodes niloticus, vem da África Ocidental e Central. Eles crescem até cerca de 100 centímetros. Eles são mais raros do que outras espécies de peixe aruanã. Eles são predadores conhecidos por se alimentarem de peixes menores. O aruanã Osteoglossum ferreirae vem da América do Sul, da bacia do Rio Negro. Eles crescem até cerca de 100 centímetros, embora raramente atinjam esse comprimento em cativeiro. Para dicas de como pescar o peixe aruanã. Levando em consideração o formato do peixe e o fato de que ele não tem muita força, o ideal é que o pescador utilize equipamentos leves e médios. Inclusive, um arranque de nylon mais grosso é fundamental para evitar que o animal corte a linha. E falando sobre a linha, use uma linha de 12, 14 e 17 lb e anzóis de 1.0 a 3.0. Já com relação às iscas, você poderá optar por modelos naturais, como peixes pequenos, camarões, insetos. Também vale o uso de iscas artificiais, como as plugs de superfície, em meia água e colheres. No que diz respeito à pescaria, priorize a rapidez e a cautela. Basicamente, a boca do peixe aruanã conta com dentes cortantes. E quando o pescador tenta pegá-lo, a boca se abre para cima. Desse modo, o manuseio do bicho é difícil e você precisa ter cuidado. Por isso, para capturá-lo corretamente, use um pulsar sem nós na malha, justamente com um alicate de contenção preso na lateral da boca. Isso facilitará a captura e lhe oferecerá mais segurança. Além disso, para o sucesso em sua pesca, arremesse as iscas à frente do peixe, com uma distância situada entre 3 e 5 metros. E finalmente, entenda uma questão muito importante. Embora os aruanãs sejam capazes de obter oxigênio pelo ar, a espécie não pode ficar muito tempo fora d'água, porque provavelmente irá morrer. E assim eu finalizo então aí as curiosidades e informações, para quem gosta, para quem sonha aí, quer criar um peixe aruanã num tanque, em um aquário, ou quer pescar um aruanã, para quem gosta aí do hobby do aquarismo, Então, aqui encerro esse vídeo aqui sobre o peixe considerado aí o rei dos aquários jumbos aí, o peixe aruanã.